E aí galera, beleza? Meu nome é Lucas, esse aqui é o canal Papo de Imagem. E no vídeo de hoje, cara, eu te ensino como você altera o tamanho de imagem no Photoshop. Como é que você trabalha a imagem e tal, tudo direitinho. Então baixa os arquivos que estão aqui na descrição, cara, eu te espero no vídeo, beleza? Então galera, sejam bem-vindos ao quarto módulo desse curso. Nesse módulo eu vou ensinar vocês a trabalharem o tamanho das imagens, no caso redimensionar imagens, certo? Então eu recomendo vocês abrirem essa imagem aqui, ó, chamada de resolução, onde eu vou ensinar vocês a diminuir o tamanho dela, né? Alterar a resolução. Então, se você chegou aqui de paraquedas e você não sabe do que eu estou falando, esse vídeo aqui é do curso de Photoshop 2020. Tem outros módulos aí que já foram gravados, disponíveis, que foram disponibilizados no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês aí. E não percam eles, assistam todos os módulos. E tem um link para você baixar os arquivos na descrição. Tem uma pasta chamada Curso de Photoshop 2020, que vai ter uma pasta específica para cada módulo dentro dela, beleza? Então, eu estou com a pasta aqui de módulo 4 aberta e a gente vai abrir essa imagem aqui, resolução. Então, o ponto é, eu vou ensinar vocês a trabalharem com essa imagem aqui para a internet, certo? Então, o que acontece? Como nós vamos trabalhar lá para a internet, o tamanho de post quadrado para Instagram, que é o que nós vamos fazer aqui, é de 1080 por 1080. Mas antes de alterar o tamanho dessa imagem, por exemplo, se você quer salvar uma imagem com esse tamanho para o Instagram, você tem que ver que tamanho que a imagem que você está trabalhando tem. Então vamos ver o tamanho dessa imagem aqui. Como é que a gente faz para ver isso? Você vai vir aqui, ó, vai pegar o seu mouse está aqui, ó, e aí você vai arrastar ele até essa barra inferior aqui, tá vendo? Onde tem esse 33% aqui e esse arroba aqui. Essa barra é a barra de status, ela mostra o tamanho da resolução da sua imagem, certo? Então você vai clicar nela e vai segurar. E vai mostrar aqui, ó, a altura 1200 e largura 1800. Então ela tem 1200 por 1800 essa imagem aqui. Então, o que acontece? A gente viu que é uma imagem grande, que dá pra gente trabalhar o tamanho que a gente quer, dá pra gente deixar ela quadrada, fazer ela ficar em 1080 por 1080. Então, como é que nós vamos fazer isso agora? Então, sempre que você for trabalhar com imagem, procure imagens maiores ou do tamanho semelhante ao que você quer trabalhar, certo? Senão a sua imagem, ela vai borrar ao ponto de ficar toda estragada, ela não vai funcionar, ela vai ficar toda borrada, não vai ficar legal. Beleza? Então essa é a dica do momento. Então agora eu vou ensinar vocês a recortarem a imagem. Diminuírem o tamanho dela. Então beleza, agora a gente vai diminuir o tamanho da imagem para transformar ela em 1080 por 1080. Então vamos aqui em imagem. No menu superior, tem aqui ao lado de Photoshop, tem imagem. E no de vocês vai estar aqui, ó, tamanho de imagem ou imagem size. Beleza? Vocês vão apertar. Clicou, entrou aqui. Beleza, seja bem-vindo à tela de redimensionamento de imagem. Aqui, ó, do lado esquerdo, nós temos o preview da imagem. O que é o preview? O preview é onde você vai ver como é que a imagem está e como é que ela vai ficar. Então, qualquer número que eu alterar aqui, você vai poder ver como é que vai ficar no seu computador depois, beleza? Então, coisas importantes aqui que nós temos. Se você quiser aumentar essa telinha aqui que nós estamos vendo, você pode vir aqui, ó, clicar na borda e puxar. Ela vai aumentar o tamanho dessa tela, beleza? E aí você pode até ampliar mais a sua imagem. Então, ó, aumentamos aqui o tamanho da nossa telinha, para a gente poder ver melhor, certo? Então, como eu disse, aqui do lado esquerdo nós temos aqui o preview da imagem. E no lado direito nós temos aqui o menu de controles. Então aqui a gente controla o tamanho da imagem, controla tudo que a gente quer fazer de alteração na imagem, certo? Então, tem um monte de informação aqui, nem todas elas vão ser importantes, entendeu? Então não se preocupe agora com tudo isso que você está vendo, que eu vou te explicar passo a passo o que você tem que fazer quando você vai alterar uma imagem para usar na internet ou para usar para uma rede social, para um site, qualquer coisa que você queira, beleza? Então a primeira coisa a se fazer aqui, já que nós queremos alterar o tamanho da imagem para 1080 por 1080, você tem que conferir se esse botãozinho aqui ele vai estar desligado, igual está aqui, ó. Provavelmente quando você abrir a sua primeira vez ele vai estar assim, ó. O que é isso? Isso aqui é o link. O que o link faz?
O link ele vai fazer com que qualquer número que você altere aqui, ele, ele fique linkado à altura e à largura. Então, por exemplo, aqui, eu quero alterar a largura da imagem. Por exemplo, eu quero botar 1080. Ele vai me dar um tamanho ideal aqui, compatível com 1080, no caso 720. Então, como eu quero transformar a imagem em 1080 por 1080, eu não quero que ele me dê um número automático aqui. Então, se você vai desativar, você clica aqui, ó. Se você desativa, e aí vai deslinkar o tamanho da imagem. Então, você vai ter liberdade de deixar do tamanho que você quiser. Outro ponto muito importante, deixar essa caixinha aqui marcada. Por que, Lucas, por que eu devo deixar essa caixinha marcada, Lucas? Porque se você deixar essa caixinha desmarcada, quando você clicar no botão OK e você tiver finalizado a sua edição de tamanho de imagem, o Photoshop ele vai entender que ele não precisa acrescentar ou recortar pixels, então ele vai deixar a imagem com bordas, entendeu? A imagem não vai ficar interessante. Então eu aconselho que você clique aqui e deixe essa caixa marcada para ele poder recortar os pixels que sobraram, entendeu? O que a gente não estiver usando de informação na imagem, certo? A mesma coisa se você for aumentar o tamanho da imagem. Ele vai entender, o Photoshop vai entender que você quer que ele adicione mais pixels à imagem, certo? Então, deixar marcado para diminuir e para aumentar. Então, o terceiro ponto agora, muito importante. Aqui do lado direito, nós vamos ter essa caixinha aqui, ó. O que essa caixinha diz pra gente? Ela é o campo de medida, ela diz pra gente em que tamanho que a gente quer trabalhar, em que formato de medida. Se é em pixels, se é em centímetros, se é em porcentagem, se é em coluna, o que é que a gente quer trabalhar. Então, como a gente vai trabalhar com a internet, a gente deve marcar aqui em pixel. Aí ela vai marcar esses dois aqui, porque tá tudo linkado, beleza? Então, aqui do lado esquerdo nós temos a largura e a altura da imagem, certo? Aqui nós temos a resolução. Então, ó, antes de você clicar em OK, você vai me perguntar aqui, por que você não está mexendo na resolução, Lucas? Porque resolução, quando você está trabalhando para a internet, ela não interfere na qualidade da imagem. A resolução só interfere quando você estiver trabalhando com impressão, entendeu? Então, toda vez que você for trabalhar com imagem da internet, você pode deixar entre 70 a 100 de resolução, que é o ideal ali, que você não precisa se preocupar com nada, que a qualidade vai continuar boa. Então, fica a dica. Então agora é hora da gente mudar o tamanho da imagem. Você vai vir aqui, ó, escrever 1080 por 1080, certo? Você viu que a imagem ficou quadrada. A imagem ela ficou meio estranha assim, galera. Por quê? Porque essa imagem ela tá meio distorcida. Então, é normal que ela fique estranha, mas no de vocês, se você for trabalhar com outra imagem que você queira aumentar o tamanho ou diminuir, vai ficar normalmente. Então clica aqui em OK. Então, ó, a gente percebe que a imagem ficou quadrada, certo? Se você quiser ver aqui o tamanho da imagem agora, se conferir, né, se ficou certinho, você pode clicar aqui na barra de status de novo e aí você vai ver aqui, ó, 1080 por 1080. Então a imagem foi cortada corretamente. Outra dica aqui, por exemplo, a gente abrir outra imagem. A gente vai abrir essa aqui, ó. Abre ela aqui. A gente vai ver ela, ó. E aí vamos supor que a gente queira cortar ela também, para vocês verem como é que foi o problema daquela imagem lá que estava distorcida. Então a imagem size, eu venho aqui, ó, deslinko, né? Clico aqui para desativar o link, 1080 por 1080. Então a gente já percebe aqui que o quadradinho ficou normal, né? Ficou perfeito. Então, ó, nosso quadrado não ficou tão distorcido igual aquele outro. Então agora vocês podem ver aqui, foi alterado para 1080 por 1080. E agora eu vou ensinar vocês a salvarem essa imagem. Então vocês vão vir aqui, ó, em File, Save As. Então vocês vão clicar aqui, ó, salvar como, arquivo, né? Salvar como. Isso aqui é a dica que ele está dando. Então eu quero salvar aqui como um arquivo para computador, não quero salvar como arquivo para nuvem, salvar no computador. E aí ele me dá aqui a opção do formato que eu quero trabalhar.
Se eu quero trabalhar em JPEG, que é o formato de imagem mais comum que a gente tem, eu posso trabalhar em PNG também, que fica um pouco mais leve. Eu recomendo, se vocês forem enviar para a internet, para um site, para qualquer coisa, trabalhar com PNG. Clica aqui em PNG, seleciona aqui o lugar onde vocês querem salvar. Aí você seleciona uma pasta que vocês querem salvar, coloca o nome aqui, né, da imagem que vocês querem também. Por exemplo, no de vocês aí, se é o Windows, vai ter a pasta lá, a opção de que pasta que você quer salvar. Você seleciona a pasta no formato PNG aqui e clica em salvar. E a sua imagem vai ser salva, beleza? Agora eu vou para a dica 2 aí para vocês, ensinando outra forma de você recortar uma imagem, certo? Outra finalização. Então, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, cara,